Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender a fazer um novo tipo de relatório, um relatório com uma barra de rolagem dinâmica, tá bom? Antes de mais nada, eu vou pedir que você deixe o seu like, também se inscreva nesse canal, marque o sininho para receber todas as notificações. Nós temos aulas semanais, ok? E além disso, se você gostar, deixe seu comentário, diga o que você achou desse vídeo, ok? E nos siga também no Instagram, @Guia do Excel, tá bom? Estamos chegando aí em 10 mil seguidores e vamos alcançar essa marca logo, se Deus quiser, tá? Deve ficar até mais fácil de você também nos acompanhar por lá, que daí a gente sempre passa essas novidades, essas dicas interessantes para você pegar direto no celular de uma forma fácil, tá bom? Legal? Bom, vamos lá então ao nosso exemplo. Bom, nosso exemplo é uma base de dados de vendas, tá? Então você vê aqui, ó, data, região, meta e venda, tá bom? Então, ele tinha que vender 5.651, mas foi alcançado 3.379. Nós estamos falando da região Mato Grosso, no dia 1º de 1 de 2020, legal? E assim foi para vários dias do mês, vários dias do ano, tá bom? Assim, uma base bem aleatória mesmo, ok? Então tem a meta e tem a venda. Nós queremos mostrar esse relatório, nós vamos montar um relatório onde nós vamos fazer uma comparação entre a venda, a meta, o percentual que foi atingido, tá? E vamos colocar uma barra de rolagem para ir passando esses dados sumarizados de uma forma legal, de uma forma bem prática, num painel só, como se fosse um dashboard ali que indicasse um painel de indicadores, onde você vai ter essas informações das vendas numa tela só, tá bom? Com um gráfico embaixo ainda. Que eles vão se mudando, vão sendo alterados esses dados à medida que a barra de rolagem vai sendo clicada, tá bom? Então você vai assim, tipo, tô vendo esses 10 dias aqui. Tá, apertou a barrinha, ele vai vir aqui e vai mostrar os próximos 10 dias. De novo e assim vai, tá? Então ele vai mostrando sempre 10 em 10 dias. Vamos clicar aqui em cálculos, vamos clicar em inserir, tabela dinâmica e vamos selecionar as nossas informações. Elas já estão em formato de tabela, então eu vou selecionar ela inteira, vai aparecer tabela 1, ok? Normalmente eu nomeio essas tabelas, eu vou colocar aqui design tabela, você vai ver que quando eu mudar aqui já vai mudar lá também, tá? Ter vendas, tá? Então nossa tabela de vendas. Quando eu mudei aqui, ele já mudou também automaticamente aqui, tá? A gente for aqui, ó, já vai ver que já vai estar marcado aqui, ó, uma tabela, o intervalo, então ter vendas, perfeito? E aqui a gente vai organizar, agrupar essas informações, vamos também fazer o nosso cálculo de percentual, de quanto do percentual das metas foi atingido. Vamos lá então, a gente vai colocar a data, tá? Vamos colocar aqui também a região, vamos colocar a meta, a venda, tá? Então tá assim já, ó, perfeito? Meta, venda, e agora a gente vai colocar então um cálculo dizendo quanto que foi atingido da venda, da meta. Análise de tabela dinâmica, campos e conjuntos, campo calculado, ok? E vamos marcar ele como resultado percentual, por exemplo. Resultado percentual. Eu vou fazer aqui, ó, se erro, abre parênteses, tá? Então, quanto da venda foi da meta, ok? Quanto da venda foi da meta, ponto e vírgula zero. Como se a gente fizesse uma fórmula no Excel mesmo normalmente, tá bom? Então, é só a diferença que ele está pegando da tabela dinâmica. Então, para cada linha, ele vai fazer esse cálculo. Venda dividido por meta, para a gente saber qual foi o resultado percentual dele. Ok? Vai dar um adicionar, vai dar um ok. Então, ele adicionou aqui a nosso resultado. Quanto que foi atingido? 86%. Foi atingido 79%. Passou, deu 115%. E assim vai. Tá bom? Então, você pode botar aqui, ó, meta, espaço, venda, espaço. Sempre coloca espaço, porque como o nome que está na tabela é o mesmo, ele vai dar um erro se a gente deixar assim, tá? Se a gente não botar um espaço no final. Ó, por exemplo, ele vai dar esse erro dizendo que ele já existe, tá bom? Então a gente dá um espacinho no final e resolvida a situação. Ele fica com o nome que a gente quer e fica tudo certinho, agrupadinho, tá bom? Aqui nesse campo ele ficou agrupado, a gente não quer essa informação agrupada. É muito interessante, né? Você ter informação assim, mas não é a nossa ideia, não é a nossa necessidade. Botão direito, opções de tabela dinâmica, deixa eu até mudar isso, ó. Exibição, layout clássico, vou dar um OK. Aqui, desagrupar,
tá? Então ele ficou assim, ó, assim mesmo que a gente quer. A gente vai usar essa base de dados, na verdade. A gente agrupou ele, somou esses dados para a gente mostrar eles de uma outra forma, tá? Então já ficou bem preparada a nossa base de dados. Tanto é que eu criei aqui a nossa base de dados, é onde vai ser colocadas, novas informações são colocadas. Aqui nós temos em cálculos a própria sumarização dessas informações. E do lado a gente também vai ter ainda o controle que a gente vai fazer, tá bom? Então as informações estão todas aqui, a gente só vai puxar essas informações diretamente para o nosso relatório, tá bom? Aqui no caso a gente quer puxar de 10 em 10 essas informações, né? De 10 em 10. Então como é que a gente faz? Por exemplo, eu vou estar aqui mais ou menos, né? E a gente vai usar uma função chamada desloc, tá bom? Então eu vou fazer, primeiro eu vou fazer os campos que eu vou precisar, ó. Data, deve ter região aqui em cima, eu vou colocar, por exemplo, Mato Grosso, etc. Daí eu vou colocar meta, venda e percentual, tá bom? Meta, venda e percentual, só assim. Ok, então aqui a gente vai usar então a fórmula desloc para montar as nossas informações. Ela faz uma referência dinâmica com relação a algum dado, por exemplo, então, eu estou nessa célula, mas eu quero ir para essa agora, e agora para essa, e agora para essa, e agora para essa. Então a informação ele vai mudando de acordo com algum parâmetro que você passa para ela, tá? Tem uma aula, eu vou deixar aqui o link embaixo, para você clicar e assistir também. Ela é bem completa e vai falar sobre o desloc profundamente, tá bom? Então nós vamos fazer assim, ó, igual desloc, abre parênteses, vamos referenciar essa célula que a gente tem aqui, ok? Vou travar ela. Ponto e vírgula, ele está perguntando quantas linhas que eu vou deslocar, tá? No momento nenhuma, né? Deslocar, no caso, para cima é -1, e menos, e para baixo é mais, ok? Então eu vou marcar assim, travar essa célula. Quantas colunas eu vou deslocar? Nenhuma, nesse caso aqui não vou deslocar nenhuma coluna, tá? E daí, se você quiser mudar, então, a altura e a largura desse range, desse intervalo, daí você altera os próximos parâmetros que eles estão como opcionais, tá? Esse parênteses em volta dele significa que eles são opcionais. No caso, a gente não vai mudar, então vou deixar assim mesmo. Mudei aqui, fechei parênteses, e ele trouxe esse valor aqui. Ctrl 1 para a gente transformar essa informação em data, tá? Vou colocar personalizado. Vou tirar o A aqui, vou deixar assim. Então, ali. Legal? Então ele trouxe dessa forma a informação. Perfeito? Deixa eu ver se está travado lá em cima, tá? Também. Perfeito. Ok. Tá? Então vamos só destravar esse aqui, eu vou deixar destravado a linha, não a coluna, ó. Para que eu possa alterar aqui, eu vou deixar um intervalo de 10 dias, ok? 10 dias. Quando eu mudar essa data aqui em cima, esse valor que eu tenho aqui em cima, ó, vamos dizer aqui, ó, linha. Uma linha. Tá vendo que ele mudou uma linha, deslocou uma linha. 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas, 8 linhas. Então esse aqui é o nosso controle, tá? Então ele vai começar com 0 e depois ele vai mudando essa quantidade, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer para a meta e também para a venda e para o percentual, perfeito? Daí nesse caso a única diferença que a gente vai ter, eu copiei ela aqui, colei, né? E agora eu vou alterar, vou arrastar ela para o lado, ó. Eu vou pegar esse aqui que é a meta. Pronto. Perfeito? Então está tudo certo, eu já estou pegando as informações corretamente. Mesma coisa eu vou fazer para a venda. Nesse caso, puxa para cá, tá? E para o percentual. E para o percentual. Perfeito. Perfeito? Tanta informação. Então, quando a gente mudar esse carinha aqui, ó, 2, 3, 4, 5, então ele vai mudando automaticamente a nossa informação aqui de baixo. Perfeito? Você pode deixar ela certinha já, ok? Deixar formatado do jeito que você quiser ou deixar assim direto. A gente só vai usar esses cálculos e chamar, então, para o nosso relatório. Perfeito? Então, a gente vai repetir essas informações aqui. Nesse caso, nós estamos falando do Mato Grosso, né? Daí a gente vai montar agora para os outros estados, Santa Catarina e São Paulo. Tá? Daí nesse caso você só vai arrastar, vai mudar aqui os campos, né, iniciais. Meta, arrasta para cá. Meta, arrasta para cá. Perfeito?
Daí a mesma coisa com a venda. Vou arrastar para cá. E a venda, nesse caso aqui, também vou arrastar para o de São Paulo. Perfeito? Percentual, Santa Catarina. E percentual, São Paulo. Legal? Você pode copiar assim tudo de volta. Num duplo clique. Tá tudo certo. Tá? Então tá tudo certo, puxando os valores corretamente. Tá? Então todos os nossos cálculos já estão aqui. Se eu mudar essa informação aqui, ele vai deslocando tudo, tá? For perfeito, funcionando perfeito. E a gente ainda precisa saber qual é o nosso máximo, qual é o nosso limite, tá bom? Em quantidade de linhas que a gente tem aqui. Vou tirar os totais, que a gente não precisa deles. Mostrar opções de tabela dinâmica, totais e filtros, desmarca esses dois aqui. Tá? A gente não vai usar eles. E aqui na quantidade, no total, podemos arrastar esse para fora também, puxar mais para o lado aqui. Fazer um controle por aqui, tá? É importante arrastar e não copiar, recortar ou fazer de outra forma, tá? Recortar também funciona, mas tem que cuidar para quando você estiver fazendo isso. Arrastar ele funciona como recortar. Máximo, tá? Então nós vamos colocar conte.valores, abre parênteses, e conta quantos valores tem aqui. Tá bom? Então ele está contando quantos valores a gente tem ali. É melhor a gente contar na coluna toda. Que a gente não vai saber quantos tem. Então tem 221 no caso. 220. Daí tem a data ali no canto, em cima, né? Menos 1, por exemplo. Ou conte números também vai funcionar e daí não precisa botar o menos 1. Continua. 220. Tá bom? Então já sabemos qual é o máximo de quantidade e também sabemos, já tem os nossos cálculos todos prontos. Tá bom? Então a gente já pode montar agora nosso relatório. Ok? Então a gente vai montar aqui, ó. Data. Ok? Daí a gente vai pegar esse dado da data aqui, ó, direto passar para cá. Tá? A gente tem 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muda eles aqui para o formato que você quer de data. Aí, perfeito, centraliza ele, né? Deixar bonitinho e tal. Aqui a data. Daí nós temos os estados ali em cima. E temos os dados de meta, venda, percentual, como você quiser que essa informação apareça para você lá. Tá bom? Eu vou copiar o mesmo cabeçalho. Vai ficar meio parecido, meio igual mesmo. Informação. E aqui a gente vai só dar uma formatada. Colei aqui, perfeito. Aqui a gente vai mudar então. Você pode dar um centralizar, não precisa mesclar, tá? Se você não quiser. Pode fazer assim, ele centraliza aqui, deixa tudo bonitinho, centralizadinho, ok? Vamos botar uma cor aqui. Por exemplo. Mato Grosso, Santa Catarina. Está centralizado também, mesmo. Vamos botar primeiro o mesmo padrão para todos e depois isso aí é de menos, tá? Todos ali centralizados, Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo, tá? Aí se você quiser botar umas cores aqui, é interessante, para depois você colocar de acordo com o gráfico que a gente vai colocar. Perfeito? Vou aumentar um pouco essas informações aqui, tá? E daí a gente tem que dar uma formatada neles também depois. Aqui eu vou simplesmente eu vou copiar esse cara aqui, esses itens todos, e vou copiar eles até aqui. Só isso, tá? Daí no caso da meta, da venda, todos esses a gente tem que formatar eles de acordo com o valor, né? Por exemplo, os valores aqui. Meta e venda vai ser assim. E os percentuais a gente vai usar então o porcento. Ctrl Shift %, tá? Tá acima do 6. Já faz isso automaticamente para você. Dá uma arrumadinha nas colunas agora, né? Deixa tudo de acordo com o que você acha que deve, tá? Ó, largura da coluna, 9,29. Deixa todos iguais. Esse aqui ele morreu a formatação, não sei porquê. Ctrl Shift %, tá ali, tá?
Se você não quisesse zeros, tem um truque bem legal. Ó. Tem que selecionar eles, um por um. Vamos dizer que eu quero tirar esses tracinhos dali. Você pode vir aqui, dar um Ctrl, número, e aqui em personalizado tem a última vírgula, o último ponto e vírgula que ele colocou. Tá? Esse último ponto e vírgula, aliás, tem 2, no terceiro ponto e vírgula, você apaga tudo que tiver para trás. É que o primeiro ponto e vírgula é o positivo, o segundo é o negativo, o terceiro é o zero, ou valor nulo, e o quarto é texto, tá? Então, se a gente apaga isso, ele simplesmente não tem formatação, ou seja, não vai aparecer. Olha só, então sumiu ali os nossos zeros, ficando somente valores positivos e negativos, caso houvessem, tá bom? Vem aqui, selecionei, eu vou fazer a mesma coisa para esses aqui, e vou fazer a mesma coisa para esses de meta e venda aqui, tá? Então ficou dessa forma, ok? Você pode também dar uma trabalhada aqui, colocar alguma coisa, como por exemplo a formatação condicional com uma escala de barras, tá? E daí ele vai mostrar aquele percentual que está maior para aquele range, né? Para aquele intervalo que você está observando naquele momento. Ó, é importante que eu estou selecionando eles para esse range, para esse range aqui, tá? O que estiver aparecendo nessas informações aqui é o que ele vai fazer. Isso é importante porque no momento que a gente vai rodando essa informação, vai ser o que está sendo exibido que ele vai mostrar o percentual, tá bom? Aqui a gente ainda pode fazer o seguinte, selecionar eles, dar um Ctrl+, mudar aqui a borda deles para essa borda fininha aqui, ó. Seleciona essa aqui e marca eles assim. Tem que exibir, desmarca a linha de grade, vai ficar bem melhor, né? Ó, você pode dar uma aumentada neles, tá? Aqui tá cabendo bem certinho, né? Bem certinho. Vamos ter que diminuir um pouquinho ele, porque a gente precisa colocar a nossa barra agora, tá? Vamos diminuir um pouquinho. Aí. Tá? Então a gente vai colocar agora uma barra ali do lado. Você pode também colocar aqui claro, né? Deve até colocar alguma coisa com relação ao teu título. O que são esses dados, né? Por exemplo, relatório de vendas, coisa assim. Você pode fazer da seguinte forma. Pode vir aqui... caixa de texto, seleciona a caixa de texto, define ela como você quiser, um pouquinho maior até, seleciona na borda dela e arrasta e encaixa ela assim, ó, encosta lá, tá? Você pode vir aqui, botão direito, preenchimento, e aqui você coloca a cor que você quiser, ok? E dentro dele você escreve. Perfeito? Daí vamos selecionar ele aqui, marca, muda aqui a cor dele para branco, para ele aparecer como você quiser, né? Negrito, você pode aumentar ele aqui, ó. Você pode aumentar ele aqui direto para ver como é que ele fica, sem ter que ficar alterando aqui. Então é um botãozinho bem legal. Relatório de vendas, tá bom? Com base nisso ainda você pode vir selecionar ele aqui, que é bem interessante, dar um botão direito, formatar forma, e aqui você desmarca nas propriedades, a marca não mover ou dimensionar com células. Por quê? Quando você estiver selecionando, incluindo, excluindo colunas, alterando o que você quiser na formatação, isso ali não vai acabar sendo afetado, ó. Viu? Ele não afeta daí isso aqui em cima, a nossa caixa de texto. Perfeito? Fora isso, então vamos criar então a nossa barra de rolagem. Ok? Você vai vir na guia desenvolvedor, caso você não tenha, você vai clicar em qualquer lugar aqui em cima, personalizar faixa de opções, marca ele aqui e marca guia desenvolvedor, perfeito? Dá um OK. Guia desenvolvedor e você vai marcar então aqui esse barra de rolagem. Vai marcar ele e vai selecionar assim, ó. Tá bom? Vai marcar ele, vai encaixar ele da forma que você achar que deve, tá? Vai marcar ele assim, ok? E daí essa barrinha de rolagem, ela não está vinculada a nada no momento, mas a gente vai fazer com que rode então essa informação. Como é que a gente faz isso? Botão direito, formatar controle, e aqui a gente vai fazer um vínculo de célula. Você vai marcar ele aqui, vai vir em cálculos, e vai marcar essa linha que está aqui, ó, marcado. E aqui já vamos colocar o máximo 220, ok? Na verdade 220 menos 10, porque são 10 linhas que ele vai estar aparecendo, né? 10 linhas, para ele vai aparecer sempre da primeira. Vou dar um OK. E agora quando a gente marcar, ó, o que acontece? Ele está alterando esse valor que a gente tem aqui em cima, ó, dos cálculos, mudou para 3, então ele deslocou 3 células.
E assim ele foi exibindo essas informações. Se eu quiser pular de 10 em 10, ó, basta clicar entre o intervalo e ele vai estar mostrando o intervalo de 10 em 10 dias, por exemplo, tá? Então ele vai pulando essa informação. E esses percentuais, eles vão mudando, percentual não, a análise com a formatação condicional, ela vai mudando de acordo com os dados que estão sendo exibidos naquele momento, tá? Então se vier um dado maior do que 136, aqui ele vai diminuir aquela barrinha ali, ó, ok? E assim ele vai sucessivamente trabalhando essas informações, tá bom? Então nosso gráfico de barra aqui já está funcionando, já está legal, mas a gente ainda pode fazer mais alguns truques que são bem legais. Então mesmo que você já conheça ele, você ainda vai aprender mais alguma coisa. Então olha que interessante, você pode vir aqui, ó, pode mudar ele aqui, ó, vou clicar em, desmarcar aqui Mod Design, não, vou ter que marcar. Vai clicar em gravar macro, dá um Enter, botão direito sobre ele, formatar controle, você vai vir aqui, faz qualquer coisa, tá? 209 e dá um OK. Parar a gravação, Alt F11. Então o que ele fez? Ele veio aqui, criou esse intervalo aqui embaixo, ó. Ele criou aquele que eu já tinha testado antes. Opa! Criou esse intervalo aqui embaixo. Perfeito? Criou aqui, ó. Ele selecionou aquele shape, no caso scroll bar 1, tá? Que é esse carinha aqui, scroll bar, que se chama o nome dele. Daí com a seleção ele veio aqui e mudou, nós mudamos a informação dele, certo? Nós mudamos a informação. Por exemplo, o valor que ele está no momento 88, o mínimo é 0, o máximo 209. E aqui o valor que ele tem no linked cell é M2, é o que tiver no M2. Então a gente consegue alterar dinamicamente essa informação. Conseguimos mudar ele. Como é que a gente faz? Eu estou aqui, por exemplo, eu quero pegar de cálculos, quero pegar a linha máxima. Ó, o M3, perfeito? De cálculos. Eu vou mudar aqui, porque uma boa prática é você pegar e fazer assim. Mudar aqui para cálculos. Perfeito? E aqui você vai mudar o seguinte. Vai chamar cálculos.range, abre e fecha parênteses, M3.value. O que isso vai fazer é com que quando ele for acionado, esse procedimento aqui, ele altere o vosso valor máximo. Isso é interessante porque nós podemos e vamos alterar nossas informações à medida que a gente vai trabalhando e a base de cálculos pode aumentar ou diminuir, certo? E para a gente não ter que ficar mudando essa barrinha ali, então isso aqui já faz esse trabalho, ok? Por exemplo, a gente vai chamar de ls atualizar barra, tá? Vamos marcar ele aqui, copiei ele aqui, perfeito? Então, quando, por exemplo, onde é que ele vai ser acionado? Ele vai ser acionado no relatório, eu vou marcar aqui, Worksheet, Activate. Então, no Worksheet Activate, ou seja, quando for acionada essa Worksheet, quando ela for selecionado o relatório, ele vai chamar aquele cálculo ali. Selecionei, tem que tirar do Mod Design, senão não vai funcionar. Selecionei, vim aqui, atualizar barra. Então ele veio e pegou aqui o valor que eu tenho, 220, e vai passar então para nossa barra. Fechou e pronto. Perfeito? Fez a nossa atualização ali do nosso valor, ok? Ó. Só para ele não ficar selecionado, você ainda pode selecionar aqui, ó, por exemplo, vou marcar essa célula aqui, B7. Só para ele não ficar selecionado, né? Aquele item. Range B7.select, tá? Só para ele não ficar selecionado aquele item ali, ok? Perfeito? Então é relatório, né? Deixa eu marcar ele aqui, tá? Mudar ele o nome dele para ele ficar relatório, ponto, relatório.range, relatório.range B1.select, perfeito? Então tá ali. Perfeito. Então, quando a gente muda agora, ele vai chamar aquele item e vai alterar automaticamente aqui a nossa barra de rolagem. Perfeito? Então, quando a gente vai mudando, ele vai mudando automaticamente aqui. Legal? Perfeito. Então, tá bom. Outra coisa que a gente pode fazer é ele passar para o primeiro ou para o último. Como é que a gente faz isso, né? Então, o valor está sendo controlado é esse carinha aqui, é o M2. Perfeito? Então, para a gente mudar isso, se a gente quiser fazer um botãozinho que faça ele fazer essa mudança automática, também dá. Por exemplo, eu quero ir para o primeiro registro, eu quero ir para o último registro, sem ficar rolando tudo.
Você pode vir aqui, vamos inserir uma ilustração, uma forma no caso. Criar um triângulozinho aqui, por exemplo. Colocar um triângulozinho. Aqui. Perfeito. Pode encaixar ele aqui. Deixar bonitinho, tá? Tá? Copiei e colei. Vou fazer para baixo. Só mudar assim. Arrastei para cá. E esse triângulo aqui vai ser chamado, então, no momento em que eu quiser chegar na primeira ou na última linha. Perfeito? Aqui você muda a cor que você quiser e tal, né? Faz a formatação como você quiser. Vamos salvar ele aqui. Em cálculos vai ser, então, M2. Perfeito? M2 vai receber 0 ou vai receber o máximo, que é 220 ali. Ok? Então a gente vai fazer aqui, ó. Public sub ls menor, o primeiro. Tá? Então, como ele vai ser o primeiro, nós vamos mandar para M2. Cálculos, né? Acho que cálculos não... Ah, tá. Cálculos. Ponto range. M2.value igual a 0, tá? Então, quando ele for marcado, ele vai passar para o primeiro, porque ele vai mudar para 0. Perfeito? E agora a gente vai copiar. Cálculos range M2 vai ser igual a M3. Tá? Então ele vai pegar o valor máximo. M3.value. Perfeito? Opa. Cálculos range M2 igual a cálculos ponto range M3.value. Acho que eu tinha botado uma aspa simples. Então o primeiro e o último estão ali marcados. Você vai dar um botão direito aqui em cima deles. Ah, tem que mudar o nome, não pode ficar igual. Tem que botar primeiro e último. Alt F11. Esse aqui eu vou botar primeiro, botão direito sobre ele, atribuir macro, primeiro. E esse aqui, botão direito sobre ele, atribuir macro, último. Legal? Então agora eu quero ir para o primeiro. Ele estava sendo processado alguma coisa ali. Alguma coisa aqui. Pá, que eu tinha dado um executar um teste. Primeiro, foi para o primeiro, mudou então o nosso valor lá de cálculos para 0. E agora eu vou para o último. Cliquei aqui. Ele veio então e mudou para 220. Lembra do 220 que eu tinha falado? Tem que ser menos 10. Senão vai dar problema. Então vem aqui menos 10. Tá? Tanto aqui, ó, menos 10. Ou podemos botar aqui também o menos 10, né? Que também é puxar direto automaticamente. Menos 10. Vai ser melhor ainda. Tem que botar no cálculo, né? Deixa eu tirar do cálculo aqui. Botei menos 10 direto na fórmula, vai ser melhor. Botei aqui. Pro último. Perfeito. O último é 7 do 8. 7 do 8. Tudo certinho, percentual. Perfeito, então. Tá? E daí aqui você pode, então, fazer essa questão do primeiro e do último, que está funcionando agora perfeitamente. Ou vir aqui subindo, então, a tua barrinha com os dados. E, claro, você pode fazer percentuais, pode fazer análises, como você quiser agora. Por exemplo, gráficos, etc. Né, dessas informações. Se eu selecionar tudo aqui, dar um Alt F1, por exemplo, ele vai criar, então, um gráfico. E esse gráfico ele vai mudar também, dinamicamente, de acordo com as informações que você tem ali em cima. Certo? Olha. Você pode colocar aqui essas informações e pode editar também o nome deles, né? Você pode vir ali em alterar, tipo, selecionar dados e pode ir mudando eles. Por exemplo, o primeiro gráfico vai ser vai pegar Mato Grosso, né? O nome da série vai ser Mato Grosso. A segunda vai ser Santa Catarina. Pegando certinho? Tá. Santa Catarina. E a terceira vai pegar o estado de São Paulo. Tá? Daí ele já vai pegar essas informações e ficar assim. Então, quando eu estiver mudando aqui, ó, automaticamente o nosso gráfico muda também. Perfeito? E daí, com relação às cores, você pode também colocar, então, as cores que tem ali embaixo e assim vai ficar mais visual essa informação. Por exemplo, Santa Catarina. E agora o estado de São Paulo vai ser o verde. Esse verde aqui.
tá? Então fica ali, ó, bem visível, né? Os pontos. E aqui o Mato Grosso, vamos botar uma outra cor, um azulzinho mais claro, que é a cor que tá ali. Agora ficou legal. Tá? Daí vai mostrar aqui os gráficos de acordo com o que você tem. E nem precisaria até da legenda, porque já ficaria claro que você está trabalhando com esses dados. Aí você pode colocar aqui, alterar, mudar os dados, adicionar rótulo de dados, se você quiser, né? Tirar aqui o título, por exemplo. Certo? E daí fazer da forma como que você quiser. Esses dados, como eu disse, é um exemplo, certo? E aqui ele vai acompanhando, então, o nosso gráfico no nosso relatório de vendas, também com as barras de rolagem. Perfeito? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Assine, se inscreva nesse canal e marque o sininho de notificação. Legal? Também nos acompanhe no Instagram, @guia do Excel. Tá bom? @guia do Excel. A gente sempre manda dicas lá bem legais sobre Excel. Tá bom? Para você crescer cada vez mais na sua carreira. E se você quiser aprender Excel, nos acompanha também, porque nós temos a nossa Academia Guia do Excel, onde nós ensinamos Excel desde o básico até o VBA, de uma forma profissional e aprofundada, tá bom? Para você realmente se destacar na sua empresa. Legal? Valeu então, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e até o próximo.